15, versículo 55, vamos estar lendo até o versículo 51. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, até o versículo 51. Vou estar lendo então. Capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 55, diz assim: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Amém? Deus abençoe os irmãos com esta palavra. Se no decorrer da mensagem, os irmãos vão compreender mais do que foi lido nesta noite. E é bom os irmãos que sempre estão anotando os versículos. É bom que depois a gente chega em casa, vamos lá reler de novo. E Deus vai... O Espírito Santo está trazendo a nossa mente, que foi ministrada, e ainda colocando coisas novas na nossa mente, exercitando assim a palavra do Senhor nas nossas vidas. Queridos, todos conhecem o escritor do livro de 1 Coríntios? Eu gostaria que alguém dissesse quem escreveu o livro de Coríntios? Aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios. Quem foi que escreveu? Paulo. É importante essa dinâmica que a gente está ministrando, queridos, para apurar o conhecimento da igreja. Não precisa ter medo de responder. Se respondeu errado, não tem problema. O próximo vai responder certo. A igreja vai crescendo. Com isso, crescimento, o culto todo, queridos, é envolvido. Louvor, toda a liturgia, louvores, orações, oração de intercessão, mas também é um momento para nós exercitar o nosso conhecimento. Por isso que eu sempre gosto de perguntar aos irmãos quem escreveu um determinado livro, ou às vezes a gente recita um número do versículo, e aí o irmão diz para nós o que está nesse livro, o que está nesse versículo. Hoje, recita o versículo e pergunta qual livro está. Isso é bom, a igreja vai crescendo, sendo educada na palavra do Senhor. Aqui, queridos, 1 Coríntios, capítulo 15, como os irmãos disseram, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Tinha uma grande necessidade nessa igreja, mas nós vamos entrar nessa situação que a igreja estava passando. Nós queremos, nessa noite, absorver algo para as nossas vidas. Nós somos em Cristo, queridos vencedores. Jesus é a nossa vitória. Nós somos seus servos. Nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Reconhecemos Ele como Deus, único e suficiente Deus, mas que pode suprir todas as nossas necessidades. Toda a carência que nós temos pode ser suprida em Cristo Jesus. Nós não precisamos, queridos, de nada mais. Não precisamos de um objeto, não precisamos de mais ninguém, de mais nada, para suprir as nossas carências, para suprir as nossas necessidades, principalmente na área espiritual da nossa vida. Nós não precisamos, queridos, de um Deus para cada dia da semana, não precisamos de um Deus para cada dia do mês, não precisamos de um Deus para cada estação, para cada época, para cada período, para cada coisa. Não precisamos, nós temos um Deus. E em todo tempo nós temos a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, o Senhor se revelando como Deus de todas as nossas necessidades. Abraão precisava de uma provisão, da provisão de um cordeiro, e o Senhor se revela para ele como Jeová Jiré. O Senhor é a nossa provisão. E o Senhor, queridos, nós vemos também, quando Moisés necessitava de uma vitória, e ele se revelou como Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor trouxe a vitória para o seu povo. Quando o servo do Senhor necessitava de cura, o Senhor se revelava como Jeová Rafa, aquele, o Senhor cura as nossas necessidades.
Então, queridos, nós possamos compreender que Jesus Cristo é tudo que necessitamos. Como nós cantamos nessa noite, o Senhor Jesus é tudo para nós. Se você está enfermo, não importa a enfermidade, o Senhor é aquele Deus que cura essa enfermidade. Não precisamos de um Deus que cura o câncer, não precisamos de um Deus que cura a determinada enfermidade. Nós precisamos só de Cristo, que é um Deus que cura todas as nossas enfermidades. Não precisamos de mais nada. Então o Senhor é a nossa vitória. E, queridos, o Senhor está falando aqui a respeito, usando Paulo estava ensinando a respeito do versículo 15 todo. Começa a falar sobre a ressurreição de Cristo. Também depois ele fala sobre que nós também um dia vamos ressuscitar. Nós, seres vivos, nós humanos, comuns, normais, mas que aceitamos Jesus como Senhor em nossas vidas, que entregamos a nossa vida para Ele, e nós almejamos a ressurreição. O que nós estamos fazendo aqui, queridos, nos preparando para morar, habitar nos céus. Mas, para nós habitarmos realmente, também nós temos que crer na ressurreição. A Bíblia revela para nós que, embora aqui nós morrendo em Cristo Jesus, vai haver um tempo em que haverá a nossa ressurreição. Assim como o Senhor foi ressuscitado dentre os mortos, aqueles que morrerem em Cristo também serão ressuscitados, terão uma ressurreição. Talvez assunto nós conversarmos em outro momento, no culto de ensino, falando a respeito do arrebatamento, a respeito da primeira e segunda ressurreição. Mas a nossa esperança é que este corpo que nós estamos aqui hoje, queridos, um dia, depois de morto, ainda ressuscitará, para a glória do Senhor. A não ser que nós não alcançamos o arrebatamento da igreja. Mas, se nós morrermos em Cristo, haverá o tempo da ressurreição. O Senhor está falando, através do apóstolo Paulo, ensinando a igreja a respeito de que nós agora temos o direito da vida eterna em Cristo Jesus. Ele está falando que a morte não tem mais poder sobre nossas vidas, porque a morte reinou muitos anos. Como assim a morte reinou? Queridos, a separação eterna de Deus para aqueles que morriam sem conhecer Deus, sem fazer a vontade do Senhor. Para ser mais simples nesta noite. Mas, para aqueles que hoje têm o Senhor como Salvador de suas vidas, a morte não tem mais poder sobre nós. Não a morte física, porque nós vamos morrer, mas a morte eterna, ou seja, a separação de Deus. E até mesmo a própria morte física em si, ela não tem mais poder sobre nossas vidas, porque haverá o tempo da ressurreição. Se nós vamos ressuscitar um dia com Cristo, é porque a morte também não tem mais poder sobre nós. Nós temos um tempo determinado para vivermos em vida, em consciência, como eu e vocês estamos vivendo nesta noite. Mas também haverá um tempo que nós vamos morrer, se assim Deus permitir, se não chegarmos ao tempo do arrebatamento da igreja. Mas assim mesmo a morte não tem mais poder, porque vamos ressuscitar no tempo do Senhor, no dia do Senhor. Então, queridos, o Senhor é a nossa vitória em tudo, inclusive sobre a própria morte. É por isso que vale a pena, queridos, nós vivermos uma vida de santidade, uma vida de retidão na presença do Senhor. Mesmo no mundo tão difícil que estamos vivendo, como eu sempre falo, parece que nós estamos na contramão sempre. Mas nós estamos aqui, queridos, abnegando as nossas próprias vontades a nós mesmos. Estamos rejeitando, queridos, os nossos desejos, as nossas paixões. Muitas vezes queremos fazer alguma coisa, nós sabemos que isso nos compromete com Deus, e nós vamos lutando e vamos pedir ao Senhor, me liberta disso, me tira esse pensamento da mente, me tira isso do coração, porque eu preciso, eu quero ter comunhão com o Senhor. E isso vale a pena. É neste momento que nós compreendemos que vale a pena tudo que nós deixamos em nome de Jesus. Só que, queridos, o nosso Senhor não quer só nos abençoar depois da morte, com a vida eterna somente. Ele também conhece todas as nossas necessidades, e sabe que nós somos os seres humanos, que nós temos
nós temos emoções, temos sentimentos, nós temos, vamos dizer assim, queridos, nós temos uma parte da nossa vida que ela demanda muito da nossa parte emocional. O nosso psíquico exige demais dessa área emocional das nossas vidas. Então nós precisamos ser pessoas plenas, completas. Precisamos ser abençoados também, queridos, nas nossas emoções, nossos sentimentos. Precisamos ser abençoados com uma parte de trabalho, para que nós possamos estar em paz, para que nós possamos, queridos, não ficarmos preocupados, sobrevivermos. Nós precisamos também, queridos, termos paz mediante as dificuldades da nossa vida, aquelas dificuldades que não foi nós que corremos atrás, mas por um motivo, por permissão de Deus, uma enfermidade, por permissão de Deus, uma perda. Nós somos movidos pelas emoções. Quem é que não fica abatido quando perde um ente querido? Então o Senhor, Ele também está aqui para nos dar vitória nessas áreas da nossa vida. O Senhor está aqui também, queridos, para nos socorrer nesses momentos. Nos momentos difíceis, nos momentos em, queridos, que nós temos algumas escolhas para fazer e não está fácil de fazer essas escolhas. Aquilo que nos traz uma certa insegurança, porque se de repente fizermos essa determinada escolha, será que amanhã não vamos nos arrepender? O Senhor sabe que de tudo isso nós, como seres humanos, precisamos para sobreviver. Nós não estamos só vivendo, queridos, nós estamos vivendo, também estamos interagindo em todos os acontecimentos. A nossa vida, queridos, não é somente uma linha em que começamos, uma linha de partida, até chegar ao final e pronto, um trilho ao qual nós vamos seguir. Não, o nosso caminho, queridos, ele é bastante difícil. Desde o nosso nascimento até nós chegarmos ao dia da nossa morte, tem muita coisa para nós passarmos. E é nesse momento que nós precisamos ser fortalecidos. É nisso que nós precisamos amadurecer. É nisso que nós precisamos crescer. E o Senhor sabe de todas essas coisas. Então o Senhor, queridos, Ele é aquele que pode abençoar a minha vida, a sua vida, para vencermos todas essas etapas da nossa vida. O salmista do Salmo 144, ele diz uma coisa muito importante: o Senhor adestra a minha mão para a guerra. Isso é muito importante, porque nós estamos vivendo em guerras, queridos, dia após dia. Já dizia algumas pessoas: cada dia matamos um leão por dia, né? Tem uma frase bastante conhecida. Tinha um médico que morreu em Alegrete. Uma das frases que ele usava muito, está até na biografia da vida dele, do Dr. Romário de Araújo, um médico muito querido que teve na nossa cidade e ficou na história da cidade. Ele dizia sempre, quando alguém perguntava para ele: como é que vai, doutor? E ele dizia: olha, estou aqui matando um leão por dia. É assim a vida do ser humano. Cada dia nós temos uma luta, cada dia nós temos uma dificuldade para nos enfrentarmos. E necessitamos que a nossa mão seja adestrada para esta batalha. Aqui o salmista está falando literal, que o Senhor adestrava a sua mão para a batalha, para a guerra. Mas também o Senhor está adestrando a nossa mão, queridos, para que possamos vencer essas guerras que nós temos nas nossas vidas, dia após dia. Até nós temos uma canção que nós cantamos: é assim que lutamos as nossas guerras. Assim como que nós lutamos as nossas guerras? Confiando no Senhor, porque Ele é a nossa vitória, porque Ele é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Quando Paulo disse pelo Espírito Santo, ele escreve começa escrevendo sobre as nossas vitórias, ele também fala uma coisa sobre o pior inimigo que nós temos, a morte. O inimigo mais poderoso que nós temos, queridos, é a morte. Porque esse inimigo, nós não temos como vencer ele, mas Jesus venceu por nós. Eu só quero dizer para você que o pior inimigo que nós temos é a morte. Não existe um outro inimigo mais forte. O livro de Provérbios diz que sepultura é forte. O livro de Cantares diz mais forte do que a morte. Ou seja, queridos, não existe coisa mais forte do que ela. É o inimigo mais terrível que nós temos. E não temos condições de vencer. Só Jesus pode vencer por nós. Mas quando o Senhor falou assim: olha, morte, aonde está o teu aguilhão? É que dizia: a morte, aonde está realmente a tua força? Se a morte era o pior inimigo, que ela já foi vencida, o que nos resta, queridos, dos demais inimigos que nós temos nas nossas vidas?
Não estou falando de inimigos, de pessoas. Estou falando das dificuldades que nós temos que enfrentar, que nós podemos nesta noite levarmos como ilustrarmos que cada dificuldade que nós temos é o inimigo que nós temos. Cada dia é uma batalha. E nessa batalha, cada dia nós temos um inimigo para vencer. As nossas dificuldades. Se o Senhor está dizendo, olha, morte, aonde está o teu aguilhão? Aonde está ele? Se esse inimigo mais poderoso também foi vencido pelo Senhor, e no Senhor também somos vencedores, as demais coisas da nossa vida, as demais dificuldades que nós estamos passando dia após dia, também podem ser vencidas. Quando o Senhor disse, olha, onde está o teu aguilhão? O aguilhão no grego quer dizer quinton, que quer dizer, como se fosse falando assim, ó, ferrão de um escorpião, ou de um marimbondo, que fica inoculando veneno na sua vítima. Então, onde está o teu aguilhão? Só que o aguilhão aqui, queridos, é representado como o pecado. Ou seja, a força da morte é o pecado. Para a morte ter poder sobre nós, para a morte mesmo realmente ser vencedora sobre nós, ela precisa do seu aguilhão, ela precisa de alguma coisa que lhe dê força. E isso é o pecado. Então, queridos, o escorpião, para matar a sua vítima, ele precisa do seu aguilhão, ele precisa do seu ferrão. Então ele crava na pessoa, fica inoculando veneno naquela pessoa, até que ela sinta dores, ou se for o caso, muito venenoso no animal, a pessoa venha morrer, se destruída. Então, queridos, a morte, para ter poder sobre nossas vidas, ela só precisa do aguilhão, do pecado. E o pecado, como o ferrão, ele fica envenenando a nossa alma. Ele fica envenenando a nossa alma, e uma vez ele envenenando o aguilhão ali, agora a morte tem força sobre nós, tem poder sobre nossas vidas. Só a única coisa que pode, queridos, agora fazer com que a morte triunfe sobre nós é o seu aguilhão, que é o pecado. Agora, se nós, em Cristo Jesus, entregamos a nossa vida para o Senhor, para que possamos ser vencedores sobre o pecado, nos abre uma grande oportunidade, uma grande porta. Porque se o pecado, ele é o aguilhão da morte, e uma vez nós conseguindo em Cristo Jesus, conseguir vencer o pecado, então a morte não tem força sobre nós, também até chegar aí, queridos, começa a abrir outras oportunidades para a nossa vida. Às vezes nós olhamos uma coisa que, olha, eu preciso vencer o pecado, vencer a dificuldade da nossa vida. Como é que eu faço para vencer? Pastor, não é fácil vencer o pecado. O pastor fala muito sobre isso, mas é isso que ele está aqui para quê? Nós estamos nos fortalecendo dia após dia, um ou outro, para nós sermos vencedores, vencer o pecado, para resistir à tentação, resistir ao pecado. É isso que a igreja faz, queridos. Nós não estamos aqui só para festejar, não. Nós estamos aqui só para... Não, nós estamos aqui fortalecendo, porque nós sabemos que nós temos uma natureza pecaminosa e nós precisamos vencer dia após dia ela. Só que, queridos, como está dizendo aqui, ó, morte, aonde está o teu aguilhão? Eu quero que você vá além. Eu quero que você imagine algo nessa noite. Não é nada hipotético, não. É algo real na nossa vida. O Senhor está dizendo, olha, morte, aonde está o teu aguilhão? Se Jesus venceu a morte, o aguilhão da morte é o pecado. E o pecado agora pode ser sujeitado pelo Espírito Santo na nossa vida, através da pessoa de Cristo, do sacrifício do Senhor nas nossas vidas. Quando esse inimigo, para ser vencido, a morte, se ele já foi vencido, queridos, é porque nós estamos lutando e conseguindo ser vencedores sobre o pecado que tinha poder sobre nossas vidas, que dominava, que controlava a nossa vida. Não é verdade? Se estamos conseguindo vencer isso, vamos, claro, ser guardados para a vida eterna, só que dentro disso tem um caminho de outras bênçãos nas nossas vidas.
todas as sortes de bênçãos que você possa imaginar na sua vida. Tudo que tu precisa, todas as suas necessidades também serão alcançadas. Porque, querido, nós não vamos soltar simplesmente da morte para a vida eterna, não. Nós não vamos sair, queridos, eu saio do pecado e venci a morte, somente isso. Não, tem mais coisas envolvidas. O reino de Deus é muito complexo. A bênção de Deus é muito complexa nas nossas vidas. Ela é completa, realmente. Se nós estamos aqui, queridos, vencendo o pecado para que possamos herdar a vida eterna, para dizer assim, morte, aonde está o teu aguilhão? Não tens mais poder sobre nós. Mas também até chegarmos a este momento, queridos, muitas outras bênçãos nós vamos usufruir da presença do Senhor. É por isso que vale a pena nós estarmos aqui nesta noite. É por isso que vale a pena abandonar o pecado. É por isso que vale a pena dizer não para nós mesmos, para os nossos desejos, para as nossas paixões. Porque vai chegar o tempo que nós vamos dizer para a morte, morte, aonde está o teu aguilhão? Tu não tens poder sobre mim. E se eu cheguei a este ponto, querido, é porque para trás eu vivi muitas bênçãos com o Senhor. Nós estamos vivendo o presente. Nós almejamos o porvir, a vida eterna. Mas se nós começarmos, queridos, procurar isso, o desejo para nós podermos alcançar a vida eterna, nós cada dia temos que lutar contra a nossa natureza pecaminosa. E cada dia nós vamos deixando mais da natureza pecaminosa, deixamos as coisas mais grosseiras primeiramente, depois Deus vai fazendo mais uma triagem, e Deus vai abençoando, nós vamos abrir nosso coração para Deus, e Deus vai falando onde nós temos que trabalhar, ser trabalhados, permitimos o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, a adaptação do Espírito Santo, começamos a nos formar uma nova criatura, uma nova pessoa, queridos, e quanto mais vamos nos libertando, quanto mais vamos nos purificando, querido, Deus começa a acrescentar a bênção. Por quê? Porque aí nós temos um alvo, e nosso alvo agora é o reino dos céus, e a justiça dele, e começamos a buscar, não, eu vou me preparar para o reino, para a justiça do Senhor, e o Senhor disse, aquele que busca o reino dos céus, a justiça, as demais coisas lhe são acrescentadas. Então nós temos que primeiramente, queridos, nos preparar para vencer este grande inimigo que é a morte, nos livrando cada dia do pecado. João 11 diz assim, lança da tua tenda a tua iniquidade. Quando nós nos libertamos, nós lançamos da nossa casa, da nossa vida, a iniquidade, o pecado, queridos, a nossa tenda é abençoada, a nossa tenda, queridos, ela é farta do Senhor em nossas vidas, temos abundância do Senhor em nossas vidas. Por isso que o Senhor vai dizer assim, olha, tira da tua casa a iniquidade, para que você possa dizer assim, olha, morte, aonde está o teu aguilhão? Porque você chegando a este nível, as outras coisas estão acontecendo na sua vida, a bênção material está acontecendo, não você ficar milionário talvez, mas Deus cuidando dia após dia da sua vida, das suas refeições, que é um milagre. Eu tenho as minhas refeições como um milagre na minha casa, queridos, eu não me orgulho do que eu como, eu não me orgulho do que eu bebo. Quando o Senhor supre a minha mesa, Senhor, obrigado pelo milagre da provisão. Eu não vejo milagre, querido, eu não vejo as minhas refeições como uma coisa simples. Eu vejo as minhas refeições como um milagre do Senhor. Eu não vejo, queridos, a minha saúde como, eu sou um homem que sou saudável, eu não tenho enfermo, nunca fui no médico, nunca, a não ser uns 2 ou 3 melhorões infantil eu tomo na minha vida lá de vez em quando, melhorão infantil ainda. Eu não posso, mas Senhor, eu sei que isso é um milagre. Aí nós começamos a compreender, queridos, nós estamos tirando a iniquidade da nossa casa, nós estamos cada dia nos preparando, nós vamos dizer assim, eu vou poder chegar um dia de morte, aonde está o teu aguilhão? Porque quando eu puder te dar essa autoridade de dizer para a morte isso, é porque eu fui um homem abençoado em vida, porque querido, aqui eu vou chegar, depois, na outra, na pós-morte. Quando chegar na morte, não tem poder sobre mim, onde está o teu aguilhão? É porque em vida eu fui um homem abençoado.
abençoado. Em vida eu fui um homem pleno. Em vida eu fui um homem completo. Em vida, queridos, Deus não me deixou faltar nada. Supriu todas as minhas necessidades. É isso que vale a pena essa carreira, queridos. É por isso que nós lutamos. É por isso que muitas vezes até alguns irmãos podem ficar assim, mas sabe que o pastor é tão chato em falar para nós abandonar isso. O pastor vem lá e começa a dizer assim, não, você tem que deixar essa vida desse jeito, você tem que mudar. Você tem que parar com essas coisas. Não, queridos, isso é para a nossa bênção, para que nós possamos chegar um dia. Morte, aonde está o teu aguilhão? Mas deixando para trás, queridos, em vida, um rastro de bênção. Sendo uma bênção. Uma coisa que eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, eu não quero só bênção, eu quero ser uma bênção também. De que me valeria ter todas as coisas. E o dia que eu partir para a eternidade, queridos, ninguém vai sentir a minha falta, porque eu não fui uma bênção para ninguém. Eu não abençoei a vida de ninguém com uma palavra. Eu não abençoei, queridos, até a minha presença tem que ser algo confortável na sua casa. Ou quando você vai na minha, tem que ser confortável, tem que me tornar uma bênção. Não quer dizer que eu precise, queridos, morrer fazendo as coisas por você, ou você por mim, mas que pelo menos a nossa vida, um para os outros, seja uma bênção. É tão bom. Mas para isso nós temos, queridos, que vencer o grande vilão dessa história, que é o pecado. Versículo 55, como nós lemos aqui, capítulo 15, versículo 55, eu acabei mexendo na Bíblia aqui. Onde está a morte, a tua vitória? A morte não tem vitória sobre nós. Onde está a morte, o teu aguilhão? Aquele que estava injetando veneno na alma, que estava dando força para a morte, dando legalidade para ela, autoridade para ela. Mas disse, onde está a morte, a tua vitória? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Nós sabemos, queridos, que a lei de Deus, ela dá poder ao pecado. Como assim, pastor, a lei de Deus dá poder ao pecado? Porque, queridos, a lei está dizendo, falando sobre as transgressões, falando daquilo que não agrada a Deus. E se nós fizermos aquilo que não agrada a Deus, a lei é vigente, a lei está em cima de nós, está dizendo, olha, você errou, você pecou, você está transgredindo. Então, queridos, a força do pecado é a lei. É por isso que nós vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos estar envolvidos na graça de Deus, sim, fazer a vontade do Senhor. Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia está sendo bastante enfática, que só o Senhor Jesus Cristo é que nos dá a vitória. Sem Ele, nós não somos vencedores. Podemos até ser pessoas, queridos, prósperas, podemos até ser pessoas eminentes, mas se não for com Cristo, não somos vitoriosos. Vai chegar um tempo, nós estamos estudando com os homens na terça-feira a respeito daquele que não tem comunhão com Deus. Eclesiastes 12:1 vai dizer, na sua velhice, nos seus dias maus, vai ser, eu tive contentamento na minha carreira, na minha mocidade, na minha força, eu não tive contentamento. Então, queridos, nós buscando fazer a vontade do Senhor, vencendo esse inimigo nosso, nós vamos poder chegar para a morte um dia e dizer assim, morte, onde está a tua força, a tua vitória? Mas como eu falei, mas para isso nós vamos ter que deixar um rastro de bênçãos nas nossas vidas. É por isso que nós temos que nos esforçar, queridos, de todas as forças, sim. Por isso que o primeiro mandamento diz, ama o Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Amar Deus não é simples. É mais simples você amar o esposo, a esposa, é mais simples você amar o filho do que você amar a Deus. Porque o amor de Deus é um amor exigente. Às vezes a gente ama o filho, queridos, mas o filho não exige tanta atenção de nós. Às vezes nós amamos, queridos, o pai, mas o pai não exige tanta atenção de nós. Às vezes o esposo, ou vice-versa, queridos. Só que o amor de Deus é exigente.